Boa noite, amados irmãos, vocês que nos acompanham hoje, excepcionalmente pelo canal no YouTube. Nosso primeiro culto de 2021, para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos juntos, mesmo que virtualmente, adorar o nosso Deus, ler a sua palavra, cantar louvores a Ele nesta noite. E quero ler, juntamente com cada um de vocês, o Salmo 67, do 1 ao 3, que diz: Que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e tua salvação entre as nações de toda a parte. Versículo 3. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. E é nesse sentido que nós vamos cantar uma música de adoração, e os irmãos podem nos acompanhar de casa, que todos juntos estamos no mesmo espírito de adoração. Vamos cantar. Lindo tu és, eu só
Pai, santo é o teu nome. Nós te damos graças, Deus, por sempre estar conosco, Pai. Nós te agradecemos por esse ano que iniciou, Pai. Por até aqui o Senhor ter nos ajudado, Pai. Porque sem Ti, com certeza, não teríamos conseguido, Pai. E nós te apresentamos este culto para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Que nós possamos continuar nesse espírito de adoração, de comunhão, Pai, até a volta do teu Filho, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos dar o sustento que nós precisamos, Pai, por ser o nosso porto seguro, Pai. E nos fortalece dia após dia. No nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Quero ler com os irmãos também o Salmo de número 103, os versículos 1 ao 5, que diz: Todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Amém. E como nós estamos iniciando um novo ano, é o momento de agradecer. De agradecer através dessa canção por tudo que o Senhor fez e tem feito e ainda vai fazer por nós. Nós vamos sempre ter o coração grato, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos refugia nesses dias difíceis. Vamos cantar. Te agradeço. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence.
tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. E vamos continuar cantando ao nosso Deus. Se não for para te adorar, para que nós nascemos. Vamos cantar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
Vamos orar mais uma vez para nós recebermos a palavra com o pastor Estevão. Oremos. Pai, nós mais uma vez te louvamos, Senhor. Te louvamos por tudo aqui que já foi feito. E neste momento rogamos a Ti, Pai, que a Tua palavra penetre nos nossos corações, Senhor. Que cada um de nós possamos estar contritos e com o coração quebrantado, Pai, para ouvir o Teu ensino, ó Deus, e colocá-lo em prática, Pai. Usa o Teu servo, pastor Estevão, que através dele, ó Deus, o Senhor fale conosco nesta noite. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos nessa noite, aí na sua casa, onde quer que esteja, acompanhando a nossa celebração nesse primeiro domingo do ano de 2021, dia 3 de janeiro. Nós estamos começando mais um ano. Hoje é um dia muito especial para nós aqui em casa, aniversário da Samantha, minha esposa, minha digníssima esposa, que está aqui pertinho me ajudando em tudo, como deve ser. Sou muito grato a Deus pela vida da Sam, por ter colocado essa mulher maravilhosa na minha vida, né? Nesse início de ano, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês, dentro daquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, algo que eu acho bem interessante e oportuno. A gente está vivendo tempos complicados, tempos difíceis e confusos, e não estou me referindo à pandemia da Covid-19, apesar dela também fazer parte desse contexto, mas a gente percebe nos últimos tempos um crescimento, uma exacerbação de conflitos, né, diversos, que envolvem a opinião das pessoas, as suas ideologias políticas. Então, nos últimos dias nós fomos, então aí surpreendidos com a notícia de mais 2 países que aprovaram, né, uma expansão das suas ideias com relação ao aborto. Isso nos causa grande preocupação, meus irmãos. Isso nos causa grande preocupação. Como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos nos posicionar de forma firme e coerente diante, então, desse mundo que tem tomado decisões muitas vezes absurdas à luz daquilo que nós entendemos ser a verdade. Então, diante disso, diante dessa questão, e a partir das leituras que nós já começamos a fazer aqui neste ano de 2021, nós estamos lendo agora todos os dias um trecho do Novo Testamento e 2 textos do Antigo Testamento. Nós fomos desafiados, então, nesse início de ano a ler o Evangelho de João. E eu queria compartilhar, então, com os irmãos algo que eu considero assim, bem interessante no Evangelho de João. É uma das histórias que eu gosto muito, certo? E que está no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, convido você aí em casa a acompanhar. Você pode abrir, então, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 35 a 42, é a passagem que nós vamos ter como base aqui para a nossa meditação dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. "O que vocês querem?" perguntou ele. Eles responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde o Senhor está hospedado?" "Venham e vejam", disse ele.
Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Pai Celestial, fala conosco nessa noite, toca nossos corações, para que nós aprendamos ainda mais da Tua Palavra, saibamos o significado do discipulado. Saibamos como ser discípulos, firmes discípulos, autênticos. Nos ensina, Senhor, a caminhar neste mundo vil, neste mundo em caos, conforme o Teu desejo para nós. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Essa é uma das histórias que tem um lugar especial no meu coração, particularmente. Eu acho muito bela a história do relacionamento entre André e seu irmão, Simão, a maneira como Simão é levado a conhecer o Mestre Jesus, porque quando se trata dos apóstolos, é muito fácil lembrarmos de Simão, né, ou Pedro, como é mais conhecido. Facilmente qualquer história dos evangelhos, do Novo Testamento, vai se recordar de Pedro. Mas muitas vezes nós não lembramos do seu irmão André, e que foi através de André que Pedro conheceu Jesus. E é isso que eu acho mais interessante, né? Como uma figura tão popular para os cristãos, tão marcante para os cristãos, autor de 2 epístolas, papel fundamental no livro de Atos, escrito por Lucas, possivelmente uma das fontes orais de alguns dos evangelhos, talvez Marcos e Mateus e Marcos tenham usado ali o depoimento de Pedro como fonte, né, há evidências disso. Então, como é interessante a gente notar que essa figura, a maneira como ela chega a Jesus se dá através do testemunho do seu irmão André. E aí é dentro desse relacionamento aqui que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. João, o apóstolo João, começa a sua epístola nos apresentando a pessoa de Jesus. Quem ele é? Jesus, Deus, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E então, a partir desse primeiro relato, João começa a nos mostrar como Jesus foi construindo o seu ministério. E ao tempo em que ele apresenta as histórias de Jesus, as narrativas do ministério de Jesus, de milagres, curas, né? Ele vai nos apresentando, então, essas pessoas que se achegaram a Jesus e que se tornaram seus discípulos, montando assim o que a gente poderia chamar de um quadro geral do que é ser discípulo, do significado de ser discípulo de Jesus. Então, claro que poderíamos falar muitas outras coisas, mas olhando então para o episódio de André, eu queria fazer o destaque para 4 características do discípulo. E então, pedir que você, meu irmão e minha irmã, que nos assiste, que nos ouve essa noite, olhasse para si mesmo, para dentro de si mesmo e pensasse, eu tenho essas características, eu posso dizer que sou um discípulo de Jesus, eu tenho vivido isso daqui, isso corresponde ao que eu penso sobre ser um discípulo, né? Espero que assim, dessa maneira, a gente possa
crescer e amadurecer, né, nos tornando então, discípulos mais maduros de Jesus Cristo. A primeira coisa, então, que eu quero destacar com você, meu irmão, minha irmã, é que o discípulo conhece Jesus. O discípulo conhece Jesus. Ele sabe quem Jesus é. Vamos olhar aqui para o texto, os versos 36 e 39. Nós vamos encontrar, no verso 36, João. E aqui João é João o Batista. Tá? Vamos relembrar aqui um pouquinho como é que se dá essa história. João Batista, ele precedeu o ministério de Jesus. E ele desenvolveu seu ministério ali nos desertos da Judéia, próximo ao Rio Jordão. E ele intercalava ali momentos na região montanhosa e momentos às margens do Rio Jordão, onde ele conclamava as pessoas ao arrependimento e, mediante o arrependimento, ele as batizava nas águas do Rio Jordão. Inclusive, foi ali onde ele batizou Jesus Cristo, né? Ele se achava indigno de batizar Jesus, mas Jesus, para dar o exemplo, é batizado por João Batista. Ele tem alguns discípulos, alguns jovens que o seguiam, que ouviam sua pregação, tá? E que, por ouvir sua pregação, sabiam que tudo que João Batista falava, na verdade, era acerca de alguém que estava prestes a aparecer, a surgir, alguém que estava prestes a se manifestar e tornar público o seu ministério. E ele estava falando acerca de Jesus Cristo. Dois desses discípulos são narrados aqui nessa história. Um deles é André. O outro poderia ser o próprio João, não João o Batista, mas João o Evangelista, que escreve este evangelho, que também se torna discípulo de Jesus. Há uma suspeita de que o outro discípulo seja exatamente João. E João, né, o discípulo amado, ele tem o hábito de se omitir quando as passagens no evangelho tratam acerca dele. Uma atitude até considerada muito bonita da parte de João, a de tentar ao máximo se omitir dentro do texto. Mas então, João Batista vê Jesus passar e ele olha para os seus discípulos e diz: olha, esse daí é o Cristo, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro. Ele já havia dito anteriormente: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala novamente, esses dois discípulos vão logo, correndo, deixam João Batista e vão ao encontro de Jesus. Já era finalzinho da tarde, 4 horas da tarde, eles passam o resto do dia ali ouvindo Jesus, se alimentando das palavras de Jesus, né? Acompanham Jesus até o lugar onde ele estava hospedado e quando sai dali, André não pensa duas vezes. Ele imediatamente vai falar com seu irmão Simão para dizer: nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias. Então, o fato interessante aqui é que João Batista aponta a pessoa de Jesus. Olha, este aí que está passando é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Os discípulos sabem do que João Batista está falando. Os discípulos, aqueles dois jovens, eles sabem das promessas bíblicas, das promessas feitas pelos profetas. Eles estavam aguardando há muito tempo a manifestação do Messias. Quando João Batista diz: olha, esse daí é o Messias, esse aí é o homem que nós estamos esperando desde sempre. Eles não contam conversa, eles sabem a importância disso, eles sabem a relevância disso. E é por isso que mais à frente, no versículo 39, eles ficam com Jesus aquele tempo todo. Eles ficam com Jesus o tempo todo. Então, um discípulo, ele conhece Jesus. Notem que o conhecer Jesus aqui não é simplesmente saber quem é a pessoa de Jesus.
tá? Mas é o de buscar conhecer a fundo a pessoa de Jesus. Não é simplesmente saber quem é fulano de tal, como todos nós sabemos quem são pessoas famosas, quem são pessoas, né, estrelas, atores, atrizes, cantores. Uma coisa é você saber quem determinado cantor é. Outra coisa é você conhecer a fundo, de ir ao encontro dessa pessoa. Foi o que esses 2 discípulos buscaram. Eles buscaram conhecer Jesus de fato. Eles sabiam que era algo que mudaria as suas vidas. Era conhecer Jesus. Muitas pessoas hoje dizem conhecer Jesus porque veem nos filmes, veem nas séries. Muitas pessoas acham que conhecem a Jesus, conhecem um mestre da sensibilidade, um grande professor, mas não conhecem de fato o Jesus bíblico. Não conhecem de fato o Jesus que nos é apresentado pelos evangelhos. Aprofundando um pouco mais essa questão, tem muitas pessoas que pensam conhecer Jesus. E elas conhecem uma parte de Jesus. Geralmente, aquela parte que é interessante para elas. É muito fácil você encontrar alguém que, ao conversar sobre Jesus, ela vai lhe mostrar que conhece um Jesus que é só amor, que só tem palavras belas, palavras bonitas. Um Jesus que só cura, um Jesus que só ama, né? E isso é complicado. Isso mostra que essa pessoa só conhece de Jesus aquilo que interessa a ela. Jesus é muito complexo. Jesus é muito mais que isso. Ele não cabe nos nossos padrões. Ele não cabe nos nossos ideais de vida. Ele extrapola tudo isso. Quando você pensa em Jesus com alguém que só tem palavras doces, palavras suaves, ele vem então com palavras duras para falar acerca de coisas reais, da realidade da vida. Quando você pensa no Jesus paz e amor, digamos assim, né? Ele vem com um azorrague, um chicote para expulsar pessoas do templo. Quando você pensa num Jesus que é só, venham a mim, vocês que estão sofrendo, venham e eu vou dar comida para vocês, eu vou multiplicar aqui pães e peixes. De repente, você encara um Jesus que vira para a multidão e diz assim, vocês só vêm atrás de mim por causa da comida. Vocês não estão interessados em se relacionar comigo, vocês não estão interessados em me conhecer. Isso também é Jesus. Isso também é Jesus. Então não adianta você conhecer Jesus em parte, ou ignorar aquilo que você estranha, que você acha que não cabe no seu imaginário de quem é Jesus, que é o que muitas pessoas fazem. Jesus transcende tudo isso. Jesus transcende tudo isso. Ele é alguém que fala de paz, de pacificação, e que ordena aos seus discípulos que carreguem uma espada. Então, assim, é necessário conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Quem é Jesus? E a gente só faz isso, meus irmãos, através da leitura das Escrituras. Tem muita gente hoje que acha que conhece Jesus por terceiros. Porque ele ouve o pastor pregar e falar sobre Jesus, porque ele vê, ele acompanha, ele segue nas redes sociais um pastor fulano de tal, da TV, ou do YouTube, ou do Instagram. Então tudo que ele sabe acerca de Jesus, ele sabe porque ouviu de outros. E não porque ele mesmo buscou conhecer. Aqueles discípulos tiveram a oportunidade de conhecer verdadeiramente Jesus, porque tiveram a oportunidade de ter um encontro real com Jesus.
de ter uma experiência verdadeira com Jesus. Aliás, essa semana eu li um comentário que eu achei bem interessante, bem pertinente de um filósofo, onde ele dizia o seguinte: qualquer tentativa de provar a existência ou a inexistência de alguém ou de alguma coisa, pela lógica, tá errado, não funciona, não dá em nada. Porque a lógica é um exercício do possível, da possibilidade. Pode ser que. Mas aquilo que existe de fato está no campo da realidade e não no campo do pensamento, do ideal, no campo da possibilidade. E no campo da realidade, você só conhece alguém, você só sabe se alguém existe, se alguém é de fato quem é, se você tem experiência com essa pessoa. Foi o que esses discípulos buscaram, uma experiência real com Jesus Cristo. Além disso, meus irmãos, vamos aqui um pouco mais para frente, o discípulo crê em Jesus. Vejam, ele conhece Jesus, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe a relevância disso para a sua vida. E então ele crê em Jesus. Olha só o verso 41, o que é que Simão diz, o que André diz quando encontra seu irmão Simão. Então André levou Simão, 41. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. Não é assim, simplesmente encontramos Jesus. Não é simplesmente encontramos um cara ali fantástico, um professor maravilhoso. Não, nós encontramos o Messias. Nós encontramos o Cristo. André creu em Jesus. André creu em Jesus. Ele não simplesmente conheceu a pessoa de Jesus, mas ele chegou ali, naquele contato, naquela experiência pessoal com Jesus, ele chegou à conclusão maior de todas. E a conclusão maior de todas é que tudo tem significado apenas em Jesus. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Algumas pessoas conhecem a Jesus, mas não creem nele. Existe uma diferença aí nessa caminhada, uma diferença considerável entre o conhecer e o crer. O crer tem implicações pessoais. O crer envolve submeter-se, entregar-se a Jesus. Perceber que sua vida sem Jesus não tem significado. Apenas com Jesus, sua vida tem sentido, tem valor e tem perspectiva. Sem Jesus, nossa vida não tem perspectiva. Agora, isso deve provocar em si mesmo, em você mesmo, o negar-se a si mesmo, o negar as suas paixões, as suas vontades, os seus desejos. Isso é crer. É perceber, olha, aquilo que eu quero para mim já não tem sentido, porque eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei o que é bom para mim. Eu mesmo me engano. Eu preciso me libertar de mim mesmo. Como eu faço isso? Através da fé. Crendo em Jesus. Entregando a sua vida por inteira a Jesus. Isso é o que um discípulo de Jesus faz. Ele crê em Jesus. Ele não somente conhece a Jesus, mas por conhecer Jesus, ele sabe que a sua vida só tem sentido em Jesus. Em Jesus. Isso deve
nos mover, meus irmãos. Isso deve provocar em nós transformação de vida. Aliás, esse é um ponto aqui fundamental, porque algumas pessoas até conhecem a Jesus, mas quando elas conhecem Jesus, que elas percebem que o conhecer a Jesus implica mudar a sua vida, mudar a sua vontade, abdicar de si mesmo, então elas preferem escolher ter como Deus da sua vida o seu eu. O seu eu. É inevitável, meus irmãos. Não é possível você conhecer Jesus e não se encontrar num ponto em que você terá que tomar esta decisão entre depositar a sua fé em Jesus ou depositar a sua fé em si mesmo, no seu desejo, na sua vontade, na sua carne. Então, recapitulando aqui, o discípulo, ele conhece Jesus e ele crê em Jesus. Mas além disso, o discípulo segue Jesus. Olha só o verso 38 e o verso 39. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. Vou até pegar o anterior, 37. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. João olhou em volta e viu que o seguiam. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, onde o Senhor está hospedado? Jesus disse, venham e vejam. E ali, aqueles discípulos foram com Jesus até onde ele estava hospedado. O discípulo de Jesus segue a Jesus. Eu quero, nesse ponto aqui, fazer um esclarecimento que eu julgo ser importante. Porque muitas vezes, quando falamos em ser um seguidor de Jesus, nós confundimos ser um seguidor de Jesus com ser um imitador de Jesus. Tá? Muitas vezes nós fazemos isso, nós confundimos ser um seguidor de Jesus e ser um imitador de Jesus. Eu quero dizer aqui para os irmãos, pode até parecer um pouco estranho, mas ser um imitador de Jesus não é a mesma coisa que ser um seguidor de Jesus. Na verdade, ser um imitador de Jesus é uma consequência de ser um seguidor de Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, então você passa a imitá-lo. Vejam só, quando Judas traz Jesus, e ele vai falar ali com os sacerdotes, ele recebe as 30 moedas de prata, ele então combina com os soldados que ao se aproximar de Jesus, os soldados saberão quem é Jesus, porque Judas iria lhe dar um beijo no rosto. Vejam só, Judas precisa fazer algo assim, que seja, para que possam identificar quem é Jesus. Depois, um pouco mais à frente, quando Pedro é confrontado ali por pessoas que o identificam como seguidor de Jesus, uma das pessoas que o confrontam diz o seguinte, não, definitivamente ele é um seguidor de Jesus. Olha como ele fala, olha como ele se porta. É igualzinho. Vejam só. Você pode observar isso na prática, meus irmãos. Vejam como pessoas que andam juntas, elas tendem a copiar umas das outras, trejeitos, expressões, o modo de falar, o modo de se vestir. Com Jesus é a mesma coisa. Quando você é um seguidor de Jesus, você anda tanto com Jesus que você começa a parecer com ele. Os discípulos se pareciam com Jesus. E é por isso que Judas tinha que dar um sinal, um indicativo para que os soldados pudessem saber exatamente quem era Jesus ali no grupo que estaria ali. E da mesma forma, Pedro é confundido, né? Pedro, na verdade, é identificado como um seguidor de Jesus. Por quê? Por causa da maneira como fala, da maneira como se porta. Então, ser um seguidor de Jesus nos leva a parecer com Jesus. Mais uma vez aqui eu vou falar de uma série que eu tenho gostado muito de assistir, que eu tenho sempre indicado, a série The Chosen. E eu desde o início, eu fiquei admirado
da maneira como o ator que interpreta Jesus age, como ele interpreta Jesus. E é muito bonito, é muito belo, e tudo bem, ele é um ator, você pode alegar isso. Mas olha só que interessante, aquele ator, ele é um indivíduo que respira Jesus. Muito antes da série, muito antes de qualquer coisa nesse sentido, ele já tinha como assunto central na sua vida Jesus. As suas postagens, as suas publicações, aquilo que ele falava nas redes sociais, sempre era sobre Jesus. O que ele usa no fundo, quando ele está falando, conversando com as pessoas, nas suas lives, Jesus, 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 Jesus. Ele é um homem que, de tanto conhecer Jesus, de tanto aprender de Jesus, de tanto caminhar com Jesus, ele pôde desenvolver numa série um personagem belíssimo. A maneira como ele atua e ele nos mostra Jesus é uma coisa fantástica, é tocante, porque é alguém que de fato conhece Jesus. O ator James Caviezel, outro ator, né, que fez o papel de Jesus no filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, ele foi impactado, porque enquanto ele estava se preparando para o papel, que ele estudou a vida de Jesus, ele diz, né, em algumas entrevistas, que ele foi transformado. Ele percebeu a necessidade de transformar a sua vida, quanto mais ele estudava a Jesus nas Escrituras. Então, meus irmãos, quando nós seguimos a Jesus, então nós nos tornamos imitadores de Jesus. Não o contrário. Não pense que você conseguirá ser um seguidor de Jesus apenas se imitá-lo. Mas, se você for, de fato, um discípulo, um seguidor de Jesus, andar com Jesus. Andar com Jesus. O que é andar com Jesus? Imagine você, meu irmão, se tudo aquilo que você fosse fazer no seu dia a dia, você tivesse em mente a presença de Jesus ali do seu lado. Ao comer, ao brincar, ao passear, ao contemplar, ao conversar, ao jogar bola, ao trabalhar, ao estudar. Imagine você fazendo todas essas coisas com Jesus do seu lado. Isso é um exercício. Isso é um exercício que nós podemos fazer. Mas mais do que isso, é aprendermos nas Escrituras quem é Jesus, quem de fato é Jesus, a sua vontade, e então nós vamos aprender onde Ele está, e nós vamos nos juntar a Ele, aonde Ele está. Pensem nos movimentos que existem por aí. Pergunte-se, Jesus está nesse movimento? Jesus está aqui? Jesus está nesta comunidade? Essa é uma comunidade que vive Jesus? Jesus está nesta ação realizada? Onde Jesus estiver, nós podemos nos ajuntar a Ele, meus irmãos. Caminhar com Ele. O discípulo segue Jesus. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Seja hospedado num hotel ou numa cama de pedra, usando outra pedra como travesseiro. Além disso, meus irmãos, o discípulo testemunha de Jesus. Sabe, a experiência de encontrar Jesus, de conhecer Jesus, de crer em Jesus, de ser um seguidor de Jesus, ela tem um poder tão grande que ela nos impele, ela nos empurra, ela nos lança
a compartilhar disso a outras pessoas. Desculpa, a outras pessoas. André, diante daquele encontro que ele tem com Jesus, ele não perde tempo. Eu preciso contar para o meu irmão. Eu preciso revelar ao meu irmão que nós encontramos o Messias. Ele precisa conhecer o Messias. Se ele não conhecer o Messias, ele estará perdido. Eu encontrei a salvação. Como é que eu não vou espalhar isso ao meu redor? Como é que eu não vou contar isso às pessoas que eu amo? Como é que eu não vou desejar que as pessoas que eu tanto amo também conheçam a Jesus? Se eu não sentir esse desejo, então eu não conheci realmente Jesus. Ou não criei realmente em Jesus. Ou não me tornei um seguidor de Jesus. Eu acho muito interessante que o papel de João Batista nessa história. João Batista foi considerado um homem, um profeta. Apesar de ser odiado por muitos, né? Ser odiado por fariseus, mas ele ganhou o status de profeta, a ponto de Jesus dizer que entre nascidos de mulheres, nenhuma foi maior do que João Batista. Claro que ele estava se referindo ao fato de João Batista ter preparado o caminho para o Messias. Mas João, ele é tido como o último profeta, né, da linhagem ali de Elias. Justamente havia uma profecia que dizia que Elias, né, iria vir antes do Messias, e estava se referindo a João Batista. João cumpriu esse papel profético que outros cumpriram anteriormente, como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias. Mas quando Jesus aparece, ele vira para os seus discípulos e faz o quê? Ele aponta Jesus. Ele aponta Jesus. Olhem ali, vejam. Aquele é o Cordeiro de Deus. O nosso papel como pastor, se a gente pudesse resumir em pouquíssimas palavras, seria esse. Num domingo à noite como esse, no púlpito, qual é o meu papel? O que eu faço? Senão apontar a Jesus e dizer: olhem, vejam, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o papel das lideranças, dos pastores, esse é o nosso ministério. Foi esse o papel de João Batista ali. Ele não queria discípulos para ele, mas ele teve discípulos para entregá-los a Jesus, apontar a Jesus. O nosso papel aqui no púlpito não é outro, senão o de apontar a Jesus aos irmãos e dizer: meus irmãos, vejam, este é o Cordeiro de Deus. Sigam-no. Sigam-no. Cada um de nós, então, como seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus, precisa ter essas 4 características. Conhecer Jesus, crer em Jesus, seguir a Jesus e testemunhar de Jesus. Nesse ano de 2021, meus irmãos, você seja, aqui é uma palavra de exortação, com todo amor. Exortação, mais uma vez, já ensinei isso aqui na igreja, né? Exortação não é dar bronca. Exortação não é dar bronca, não é dar cascudo, não é brigar. Tá? Exortar é estimular os irmãos a agirem corretamente. Exortar é estimular os irmãos a abandonarem o erro e investirem naquilo que é certo investir. Então, aqui trazendo essa palavra de exortação à igreja. Busquemos diariamente sermos
discípulos verdadeiros e autênticos de Jesus. Firmes, firmes. Quando Pedro encontra então Jesus, já na continuação do texto, no final, e Jesus diz a Pedro, a Simão, né? Agora não és mais Simão, mas sim Cefas, que quer dizer Pedro, pedra, rocha. E eu fico pensando assim, gente, se tem alguém que não era rocha, era Pedro. Né? Instável mais que tudo. Uma hora falava uma coisa certa, no instante seguinte falava uma bobagem. Tinha uns sentimentos assim, falava primeiro, pensava depois. Se tinha alguém que não era uma rocha, era Pedro. Mas Jesus chamou Simão de Pedro não por aquilo que Pedro era, mas por aquilo que ele, Jesus, iria fazer em Pedro. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. E porque Pedro se tornou um discípulo de Jesus, Jesus fez dele uma pedra. Sejamos discípulos de Jesus. Ele quer fazer de cada um de nós rochas firmes em nossa igreja, em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa faculdade. Ele quer fazer de nós ponto de segurança das pessoas que estão ao nosso redor. Farol para as pessoas que estão na escuridão. Ele quer fazer isso em nós. E para isso nós precisamos apenas ser seus discípulos, verdadeiros, autênticos. Defender aquilo que precisa ser defendido. Defender a vida. Combater uma cultura de morte que está se instalando no mundo. Defender o amor verdadeiro, o amor autêntico. O amor verdadeiro não é aquele que só passa a mão. Né? Não, o amor verdadeiro confronta. O amor verdadeiro confronta. O amor verdadeiro disciplina. Então, meus irmãos, o nosso convite é sermos discípulos de Jesus. As famílias da igreja estão recebendo, nesses dias, uma agenda que nós produzimos. É uma espécie de planner, né, para quem está acostumado aí com o termo, com a terminologia. Planner é um tipo de agenda diferente, né, não é aquela agenda telefônica, nem aquela agenda que aparece os dias exatos. Mas para você colocar aqui seus motivos de oração, para você desenvolver a sua vida devocional em família, culto doméstico. Colocar aqui o nome dos enfermos da igreja, os parentes enfermos, as graças recebidas do Senhor, os projetos pessoais, os projetos da comunidade. Aquilo que eu tenho aprendido, né, na igreja, no sermão, na EBD. Tem um espaço também para colocar os meus alvos de oração, os meus Simãos. Seja um André, coloque aqui no cartão meus alvos, nomes de pessoas para quem você deseja ardentemente apresentar a pessoa de Jesus. Para que ela também conheça, tenha uma experiência pessoal com Jesus e se torne um seguidor de Jesus. Amém? Pai Celestial, obrigado por tua palavra. Nos ensina, Senhor, a andar contigo, a sermos teus discípulos. Põe o teu amor em nossos corações, Pai. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tenho alguns avisos rápidos. Próximo domingo eu estarei, eu estou entrando de recesso, então próximo domingo eu não estarei com os irmãos. Quem vem pregar é o nosso amigo, muito amado irmão, o pastor Natan Esteves, uma figuraça, vocês vão conhecer. As atividades de meio da semana estão em recesso também.
né? Então, apenas na outra semana a gente deve retomar as atividades de meio de semana. Enquanto isso, sugiro aos irmãos que, né, já comecem aí a trabalhar na sua vida devocional, né, com a sua família. Quem ainda não tiver agenda, fale comigo, mas eu ainda estou fazendo a distribuição. Tem algumas pessoas que eu ainda preciso visitar para fazer a entrega e espero conseguir fazer isso o quanto antes, né? Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe a cada um dos irmãos e então até muito em breve. Que o Senhor nos abençoe. Vou orar, finalizando então aqui a nossa celebração dessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo sejam com o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém.